Oi pessoal, eu sou a Vitória Mororó do Vic na Med e hoje eu tô aqui em clima carnavalesco especial de comemoração, porque hoje temos muito o que comemorar. Hoje nós completamos os 10 mil inscritos do canal e eu tô super feliz porque foi um crescimento assim absurdo em pouquíssimo tempo, eu nunca imaginei. Como eu tô sempre lá no Instagram e produzo bem mais conteúdo pra lá, foi algo assim que eu não imaginei que o meu YouTube ia crescer tanto. Eu gravava pouquíssimos vídeos pra cá e foi no final do ano passado que eu comecei a gravar vídeo aqui pro YouTube mais frequentemente e postar. Ainda não consegui assim gravar muitos vídeos, postar tudo que eu queria, mas vai acontecer aos poucos e eu queria agradecer a cada um de vocês que se inscreveu, que assiste, que deixa seu comentário, deixa seu like. E é o que eu quero pedir, que você já se inscreva aqui, que deixe seu like, que vai ser um vídeo muito legal pra comemorar. Então, como eu tô sempre aqui falando de faculdade, de medicina, de vestibular, eu resolvi fazer um vídeo pra gente se conhecer mais, ou melhor, vocês me conhecerem no caso, né? Porque muita gente vem aqui, veio falando sobre estudo, veio falando sobre várias coisas, veio falando sobre a minha vida e a pessoa tem muita coisa que a pessoa não me conhece, né? Então nesse vídeo eu vou contar e comentar 30 fatos sobre mim. Então comenta aqui embaixo algo parecido, algo que você nunca imaginou que seria um fato sobre mim, pra gente bater um bate-papo super legal. Eu tô aqui com a minha colinha, né? O primeiro fato é que eu tenho 20 anos, quase 21, porque eu faço aniversário dia 6 de maio, a gente já tá em março, mas por enquanto ainda tenho 20. Não queiram me envelhecer, não. Então eu tenho 20 anos, nasci dia 6 de maio de 1999. Também sobre o meu nascimento, algumas pessoas sabem, tem gente que não sabe nem onde é que eu moro, mas eu moro em Fortaleza, Ceará. Mas eu não nasci em Fortaleza, eu nasci em Itapipoca, esse é o segundo fato, onde eu nasci. Eu não nasci aqui na capital, eu nasci em Itapipoca, que é uma cidade mais do interior, uma cidade menorzinha. E aí vem os outros fatos. Por que eu nasci em Itapipoca? Eu nasci em Itapipoca porque minha mãe me teve com 19 anos e ela era mãe solteira, isso é um fato. E o outro fato é que minha mãe teve que fugir pra me ter, porque a família não apoiava, assim, né? Porque minha mãe era nova e tal, e eles achavam um absurdo ela ter engravidado, todo mundo queria saber quem era o pai, minha mãe... Não, a filha é minha, eu vou criar ela e ponto, não tem negócio de pai aqui não. E aí minha mãe foi lá pra onde o meu avô morava, porque meus avós eram separados, e era em Itapipoca, então eu nasci lá. Outra coisa engraçada sobre o meu nascimento é que o meu enxoval foi todo de menino, porque minha mãe foi fazer um ultrassom e o médico falou que eu era um menino. E aí minha mãe comprou todo de menino, né, todo azul. A sorte foi que ela comprou umas coisas tipo da Disney, sabe? Aí tinha o Pato Donald, tinha o Mickey, então era bem colorido, era bem infantil. E aí, quando eu era pequena, tipo, como minha mãe era mãe solteira, mãe jovem, ela tinha que trabalhar, né, pra me sustentar. Então minha mãe veio pra Fortaleza, minha mãe é técnica de enfermagem, ela veio pra cá trabalhar, ela cuidava de idosos, de pessoas com deficiência. E aí ela, tipo, morava na casa cuidando da pessoa, e eu tive que ficar lá no interior, só que não em Itapipoca, no Ipu, morando com minha avó e minhas tias, e eu tenho muitas lembranças boas dessa época, porque eu tinha uma tartaruga. Só que Minha tartaruga entrou num cano e morreu. Até hoje eu fico, tipo, super triste pela minha tartaruga, porque eu gostava muito dela. E aí até o momento era eu, minha mãe, né? Até que quando eu tinha mais ou menos 4 anos, minha mãe começou a namorar o meu pai. Sim, porque ele é meu pai, que ele é meu pai. Ele me criou, é meu pai. Então eu ganhei meu pai com 4 anos. E assim, eu sempre fui uma criança que entendia muito das coisas. Até quando era só eu e minha mãe, e as crianças ficavam perguntando: ai, cadê seu pai? Aí eu ficava, tipo, Ah, não preciso de pai, eu tenho minha mãe, entendeu? eu imagino assim que nenhuma criança fazia por mal. Tipo, já teve adulto que tentou usar isso contra mim. E a pessoa ia lá e me perguntava por que eu não tinha o sobrenome dele, por que eu não tinha pai na minha identidade. Aí eu acho ridículo, porque um adulto chegar pra uma criança e ficar falando esse tipo de coisa, podre, né? Sobre a minha infância, eu coloquei aqui uns pontos muito engraçados, assim, que eram muito característicos meus, que eu amava ler. Sabe aqueles bichinhos, assim, aqueles bichos de papelão que vinha um monte de livro e às vezes vinha um CDzinho? Gente, aquilo ali era o melhor presente que você podia me dar. Porque, tipo, como eu já falei, minha mãe, ela era técnica de enfermagem, ela não ganhava tão bem assim, né? O dinheiro que ela tinha, o que ela podia me dar era aquilo. Então eu não tinha as Barbies bonitas, eu não tinha brinquedo bom. Eu tinha os meus livrinhos e pra mim aquilo era a melhor coisa do mundo. Outra coisa que eu amava brincar, que era assim, a coisa bizarra. Eu nunca vi outra criança fazendo isso. Que eu amava brincar com carteirinha de plano de saúde. Porque, normalmente, como eu disse, eu não tinha, assim, dinheiro pra ter os melhores presentes e tal. E aí, uma vez eu fui brincar com uma meninazinha que ela tinha a caixa registradora da Barbie, né? E assim, ela ficava passando o cartão lá, né, e fazia pipipi. E, né, não tinha a mínima condição de ter aquilo ali. Aí eu disse, caramba, lá em casa tem um monte de cartão. Aí o cartão era o cartão da Unimed vencida aqui de casa. Tinha 20 cartões
balões. E a minha brincadeira era sair anotando o número de um por um e marcando o horário. Eu era, tipo, a recepcionista do médico e eu achava incrível. Toda vida que eu ia pra uma consulta, eu ficava lá só olhando assim, meu Deus, agora a pessoa vai passar o dedo. E pra mim era incrível, porque era a minha registradora da Barbie. Outra coisa da minha infância é que eu amava andar de bicicleta. Quando eu vi a minha bicicleta, foi assim, um sonho. Eu amava, eu ia pra todo lado com ela. Outra coisa que eu amava era viajar pra praia. Eu lembro que quando eu era criança, os meus pais viajavam muito pro litoral de Canoa Quebrada, porque a família do meu pai é da Aracati e é do interior, então a gente sempre ia lá. Então na minha infância eu tenho muita lembrança em praia, eu tenho muita lembrança em manguezal. Eu vivi coisas assim incríveis, porque o meu pai ele é um pouco mais velho, né? Então as diversões dele não são assim, ir pra festa e tal, não. O negócio dele era catar caranguejo no mangue e fazer uma fogueira e comer ali, sabe? Eu tenho essas lembranças e é uma coisa que as pessoas não fazem mais nos dias de hoje. E eu sinto assim que no futuro eu vou poder falar pros meus filhos. Cara, eu entrei no mangue e eu comi caranguejo. Outra coisa assim que pra mim era super normal, mas hoje em dia eu fico tipo, nossa, eu era muito assim, é que eu sempre fui muito madura, entendeu? Eu sempre consegui conversar com pessoas bem à frente da minha idade, tipo, os amigos dos meus pais, minhas tias. E eu sempre fui, tipo, eu era uma criança, só que eu conversava, assim, coisas como se eu tivesse, assim, uma mente bem mais pra frente. Óbvio, eu não falava nada de errado, não era nada assim, não tinha problema nenhum, era sempre com adultos que meus pais conheciam. Eu sempre fui uma pessoa que conversava muito sobre a importância do estudo, a importância de se dedicar às coisas. E aí, sabe, eu conversava, assim, com adultos e hoje em dia eu fico, meu Deus. Nem hoje em dia eu consigo conversar daquele jeito quando eu era criança. E eu acho que isso tem muito a ver também com outro fato, que é que eu sempre fui muito curiosa. Mas não era curiosa assim, Fuxico de querer saber da vida dos outros. Era curiosa em respeito ao mundo, entendeu? De como o mundo funcionava. Como eu já falei, meu pai era professor, então tudo eu perguntava a ele. E sabe aquela criança que fica, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E tipo, meu pai nunca foi uma pessoa que falava assim, porque sim. Não, meu pai ou ele dava a resposta assim, como se eu tivesse idade pra entender as coisas. Mesmo que fosse assim, me explicar as leis de Newton. Meu pai sempre conversava muito comigo sobre essas coisas. E até hoje ele faz isso com meu irmão. Meu irmão não se interessa muito. Mas ela sempre ficava, caramba, que legal. Ou quando meu pai tava sem paciência, eu não sabia o que responder, ele falava assim, quando chegar em casa você vai pesquisar. E não era aquilo de que ele deixava isso pra lá. Tipo, depois ele chegava pra mim, e aí, você pesquisou? Como é? Então, tipo, eu sempre fui instigada a querer saber das coisas, a pesquisar. Então, foi algo assim que eu levo pra vida toda. Outro fato que muita gente não sabe é que eu tenho um irmão, ele tem uns 14 anos. Gente, eu sou péssima. Mas eu sempre calculo porque meu irmão é 7 anos mais novo que eu. Aí eu sempre pego minha idade, tiro 7, eu tenho 20. Eu vou fazer 21. Eu sou péssima em matemática. Mas enfim, meu irmão tem seus 14 anos e meu irmão nasceu quando eu tinha 7 anos. Meu irmão não aparece muito aqui porque ele é meio tímido, assim, nossos assuntos não batem muito. Tipo, a gente não tem um relacionamento péssimo, mas também a gente não é aqueles irmãos grudados, então é cada um na sua. De vez em quando a gente faz umas coisas juntas. A gente é bem diferente, assim, de gostos e de tudo. Outra coisa que eu acho que tem muito a ver com minha visão de mundo, com o jeito que eu levei tudo na minha vida, que desde quando eu era muito nova, minha mãe sempre, tipo, como eu já falei, meus pais não me escondiam nada. Eles realmente me diziam as coisas bem a realidade. E às vezes eu acho que era até demais, que é essa questão, né? Que durante a minha infância e o meu desenvolvimento, eu sempre tive muita cobrança, principalmente de relação à minha mãe. Eu não acho assim, ela não tava 100% errada, mas eu também não concordo em certas partes. Porque, tipo, ela sempre me falava muito, olha, minha filha, o seu pai é pai do coração, mas ele não tem obrigação nenhuma de fazer nada por você. Então, tipo assim, se um dia acontecer alguma coisa com ele, ou então eu não tiver mais com ele, a gente não vai ter nada. Então é por isso que você tem que construir o seu futuro, batalhar, estudar muito, ter o seu dinheiro, se formar. E, tipo, eu acho que isso é certo, entendeu? Eu só acho que em alguns momentos, tipo, pra uma criança entender aquilo, era meio complicado. Então, do mesmo jeito que me ajudou, sei lá, de realmente estudar, de me esforçar e de levar isso como um motivo para fazer as coisas acontecerem, também eu não acho que é certo você ficar falando isso pra criança, de tipo... a qualquer momento a gente não vai ter mais onde morar, a gente não vai ter mais nada, entendeu? Tipo... E ainda sobre a questão da minha mãe, sobre essa questão da cobrança, teve um período muito turbulento aqui em casa, pouco tempo depois que meu irmão nasceu, que foi que, tipo assim, quando meu irmão nasceu, minha mãe começou a ter umas reações muito loucas e ninguém sabia o que era. E a gente não sabia, mas hoje em dia a gente sabe, né, que minha mãe tem esclerose múltipla, que é uma doença desmielinizante. E aí eu vou fazer que nem meu pai, se você não conhece a esclerose múltipla, pesquise. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, eu sempre mostro minha mãe. E tipo assim, minha mãe é inteiraça, 100%. Mas na época foi um baque muito grande pra nossa família, principalmente porque os primeiros tratamentos que minha mãe fez
eram altamente invasivos, então eu já vi minha mãe passando por coisas que, assim, eu não desejo a ninguém. Mas, hoje em dia, minha mãe convive com a esclerose múltipla muito bem. Minha mãe é presidente da Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla aqui do Ceará. Eu tenho muito orgulho dela, porque minha mãe trabalha voluntariamente. Ela trabalha com os portadores, ela ajuda o pessoal a arranjar tratamento. Se a medicação tá faltando, ela vai fazer. Eu brinco com ela que ela vai fazer barraco nos hospitais. Mas o trabalho dela é super importante e eu tenho muito, muito orgulho. E assim, quando passou esse primeiro baque da esclerose múltipla, que minha mãe começou a melhorar, tipo, ela ainda fazia aqueles outros tratamentos que davam sintomas muito ruins pra ela, mas ela descobriu um câncer de tireoide. E aí foi outro baque, né? Porque essa palavra câncer, essa questão do ai, mas ela já tem a esclerose múltipla, vai poder operar, vai poder fazer as coisas. No final também deu tudo certo, mas era algo que, tipo assim, gente, toda noite eu ia dormir desesperada, porque, sabe, eu não tinha cabeça pra estar lidando com aquilo. Eu tinha 14 anos mais ou menos nessa época. E assim, eu tinha muito medo do que pudesse acontecer, de tudo que eu tinha escutado a minha vida inteira. E tipo, se eu perdesse minha mãe ali, era só o que eu conseguia pensar, porque são coisas muito cheias de desinformação. A minha cabeça virou um turbilhão de coisas. E é como eu falei, é que nem aquela questão da cobrança. Do mesmo jeito que isso foi bom, entre mil aspas, foi bom porque no final, hoje em dia, minha mãe tá super bem, né? Mas do mesmo jeito que isso foi bom, porque eu focava muito nos estudos, eu pensava, não, minha mãe vai precisar de mim e eu tenho que estar aqui por ela e tudo. E ao mesmo tempo que isso foi bom, eu também acho que foi algo que pesou muito na minha cabeça, porque eu não tinha que estar lidando com aquelas coisas naquele momento. E isso tem a ver com o outro fato, que é porque eu escolhi a medicina. E essa época de ir para o hospital com minha mãe, foi uma época que eu acompanhei muito ela, tudo eu queria ir, eu acompanhava ela em todos os cantos, sabe? No neurologista eu ia, nos tratamentos eu ia, na terapia ocupacional eu ia, na fonoaudióloga eu ia. Então, por essa vivência, eu escolhi a medicina pra não ser como algumas pessoas e pra poder ser como muitas que ajudaram muito nossa família e ajudaram muito a gente a se sentir mais confortável e acreditar que tudo ia dar certo. Então, é tudo muito interligado. Agora eu vou comentar sobre uma coisa que eu acho que, assim, eu já devo ter comentado no Instagram, não expliquei direito, porque eu não gosto muito de falar sobre isso, mas eu achei que era necessário comentar isso aqui nesse vídeo. Que é, tipo assim, o meu ensino médio foi meio, assim, conturbado pra mim, porque eu tive um problema com as pessoas da minha turma. E, assim... Eu vou explicar o meu lado, mas não quer dizer que eu concorde com o que eu fiz também. Hoje em dia eu não faria isso, por mais que eu continue achando que as pessoas fizeram errado, mas se eu pudesse voltar no tempo, por tudo que eu passei por causa disso, eu não teria feito. Eu vi uma galera colando e eu contei pro professor. Aí você já imagina, né, gente? A galera da minha sala, que era amigo desse pessoal. E esse pessoal me odiaram pra sempre durante todo o ensino médio. E aí, tipo assim... Faziam piada comigo, faziam música, frescavam com a minha cara, falavam coisa que nem era verdade. E querendo ou não, isso me magoava muito, muito, muito mesmo. E é como eu disse, tipo, tudo tem lados bons e lados ruins. Foi muito, muito, muito ruim, mas a questão é que pra me esquivar disso, eu focava tanto nos meus estudos pra eu não prestar atenção no que falavam, ou no que estavam brincando, ou então... Estavam falando alguma coisa, eu sabia que era de mim, aí eu abria, tipo, o livro e começava a estudar loucamente, que era pra fingir que nada tava acontecendo. Que no final isso me ajudou, né? Mas não ajudou, foi péssimo, horrível. Mas assim, algumas... inclusive a pessoa que eu tive mais problema, eu já me resolvi com ela, tipo, é uma pessoa que hoje em dia eu torço super por ela. E que ela mudou, porque ainda bem que eu acho que as pessoas podem mudar, assim como eu mudei, porque eu não acho que eu tinha que ter falado pro professor, entendeu? Eu acho que não foi a maneira correta, por mais que eu continue achando errado. Acho que eu não deveria ter me metido, porque gerou muito constrangimento pra mim, entendeu? A pessoa faz da vida dela, é uma questão dela, é um problema dela. Hoje em dia eu vejo mais as coisas assim, até porque eu passei por isso e passei por várias coisas chatas por causa disso. Então eu mudei um pouco minha cabeça em relação a isso. Só que, como eu disse, tudo tem vários lados. Outro fato é que no meio de tudo isso, minha turma super se dividiu, que eu poderia dizer que os que me odiavam e os que gostavam de mim. E dos que gostavam de mim, eu criei, tipo assim, um grupo de amigos que até hoje a gente é super próximo, que são os Peróxidos. Peróxidos, amo vocês. Que é um grupo da minha sala de pessoas, tipo, eles eram os mais nerds, os mais, sabe, dedicados. Era uma galera muito legal, uma galera muito gente boa. Eu sou muito fã de todos eles. São maravilhosos. Gente, assim... fina, sabe? Gente fina. E aí o meu grupo de amigas dentro do Peróxidos, que nós somos 6, que são as bichas. Ai, amo todas vocês, tá, meninas? Também amizade até hoje. Então, tipo, eu acho que até no pior momento a gente consegue tirar coisas boas. Outro fato sobre mim, que quem me conhece do começo do Vic na Med sabe, foi que hoje em dia eu namoro, mas antes eu já namorei 3 anos. Só que aí, tipo assim, acabou, cada um seguiu sua vida. Mas todo mundo sempre me pergunta muitas vezes: ah, Vitória, dá certo estudar pra vestibular e namorar, não tem problema? Gente, não teve problema nenhum pra mim, namorei vários anos
Mas eu acho assim que você tem que encontrar alguém que compreenda o momento que você tá, os sacrifícios que você tem que fazer. Então, tipo assim, vai muito da pessoa compreender tudo, mas é possível. Então, se você tiver consciência de que tem hora pra cada coisa, dá super certo sim. Outro fato que, assim, a questão não é o fato em si, mas o motivo dele é que durante o meu 3º ano eu engordei 15 quilos. Porque eu tenho muito gatilho em comida. Então, querendo ou não, eu tinha uma rotina bem louca, muito estressante, de muito estudo, de muita dedicação. E foi um ano, assim, que eu não acho certo, tá, gente? Eu acho que não é pra fazer isso que eu fiz, mas que eu falei assim pra mim mesma, olha, esse ano eu não vou malhar, eu não vou fazer nada, e eu vou só focar nos meus estudos. E como eu ficava super tensa e super estressada, eu descontava na comida. E aí eu me falava, eu já tô estressada por várias coisas, o mínimo que eu posso fazer é comer o que eu quiser. E aí nessa brincadeira eu engordei 15 quilos, isso não foi nada saudável pra minha saúde. Eu tava com colesterol altíssimo, a questão do estresse, sabe, sedentarismo, nada disso foi bom. E isso entra com outro fato de que eu fico muito irritada quando eu tô estudando. Eu fico muito irritada, tipo, se você mexer comigo, se você me desconcentrar, sabe? O meu namorado, às vezes eu tô aqui estudando, aí ele vai falar alguma coisa comigo, aí eu olho assim pra ele com a cara, porque eu não sei, porque eu fico tão concentrada que me incomoda quando alguém mexe comigo. E às vezes, assim, quando eu passo o dia todo estudando, esse estresse se acumula. Tipo, eu lembro muito que quando eu chegava do 3º, do cursinho, aí eu me sentava assim na cama e tudo que eu queria era ficar sozinha. Tipo assim, porque eu tenho esse negócio, sabe? Eu tenho que passar um tempo sozinha pra eu voltar ao meu estado normal. E às vezes eu chegava do cursinho, aí minha mãe vinha falar alguma coisa, minha mãe vinha perguntar, e eu ficava tipo... Cara, não quero contato humano. Tipo, hoje em dia eu tento muito evitar isso, porque a pobre, né? Tipo, ela vem falar comigo, me abraçar, me beijar. Mas ela já sabe que eu sou assim, então ela não fica nem com raiva e tal, ela já fica... Ela fica frescando comigo até eu ficar tipo... Mas é uma coisa que diz muito sobre mim também, que é que eu achei que eu passaria anos e anos no cursinho. E eu já tinha toda a minha trajetória do cursinho programada. Tipo, eu sabia que eu ia passar vários anos, né? Eu sabia na minha cabeça. Então eu já sabia assim, tal ano eu vou fazer um curso de matemática, tal ano eu vou fazer um curso de física. Eu já tinha tudo programado, assim, todos os cursos que eu queria fazer, ia ser tipo um por ano. Eu acho que se for somar todos os cursos que eu pensei em fazer, eu ia passar uns 10 anos no cursinho até terminar todos os cursos que eu queria. Esse outro é um fato que me faz, tipo assim, levar muito a sério todo tipo de conteúdo e tudo que eu vou produzir pra cá, porque eu sei o quanto conteúdos e vídeos podem impactar na vida das pessoas, porque esse fato é exatamente de que minha vida mudou por causa de um vídeo no YouTube. É bizarro, né? Eu tava num momento super ruim, que eu já comentei aqui em outro vídeo, se duvidar eu vou ter que fazer um vídeo só pra explicar isso mesmo, assim, mais profundamente, que foi a época que eu tinha passado pela primeira vez em medicina, na UERN, e tipo assim, a faculdade não tinha começado, eu tava de greve, eu tava no cursinho de novo, e como eu falei, eu nunca tive problema em ficar no cursinho, tipo, eu já achava que eu ia passar 1 milhão de anos no cursinho. O meu problema é eu ter passado e estar ali no cursinho, e toda a cobrança que tinha por trás disso, tipo, das pessoas falando, você vai estudar e vai passar de novo, você já passou uma vez e tu passa de novo, sabe? E muitas outras questões que estavam na minha vida, de que eu não sabia sair de coisas que já não estavam mais dando certo, então eu tava presa a muita coisa. E aí eu assisti um vídeo que falava sobre como a gente tem que saber sair das coisas. O nome do vídeo é Às vezes temos que deixar ir embora. Tá aqui uma propaganda, né? Eu ajudando o Fred a ter a receitinha deles. E aí, tipo, eu assisti esse vídeo, e eu assisti esse vídeo assim, aí eu assisti 2, aí eu assisti 3, aí eu assisti 4, 5, 6, 7. E parecia que aquele vídeo tava falando comigo e eu não conseguia entender o que ele queria me dizer. E foi bem nessa época que eu tava... E eu ficava, gente, por que esse vídeo tá mexendo tanto comigo? E aí foi que eu parei pra pensar que, tipo, eu me coloquei, tipo assim, num buraco porque eu tava querendo brigar com os outros. Tipo, eu tava querendo provar pro meu pai que eu não ia estudar e pronto, e que ele não ia me forçar a estudar. E aí, tipo, não valia a pena, entendeu? Tá no sofrimento que eu tava pra provar pra uma pessoa alguma coisa. Então, até nisso, a gente tem que saber deixar as coisas irem. E aí, tipo assim, foi a época que eu voltei em agosto pra começar a estudar, que eu estudei os 3 meses, fiz o Enem, passei. Tudo isso aconteceu porque eu assisti um vídeo no YouTube. E nessa questão também tem um negócio muito assim, é outro fato que é tipo, que eu tinha muito medo da dificuldade da faculdade, tipo, do quão difícil era pra passar em medicina, porque todo mundo fazia maior alarde de que, passar em medicina é muito difícil, passar em medicina é impossível, são tantas pessoas pra tantas vagas. Só que eu ficava, tipo assim, eu ficava pensando em 1000 cursos. Eu ficava, não, essa nota é alta demais, não vou conseguir, então vou fazer o quê? E aí, tipo assim, eu pensei em arquitetura, em direito, em odonto, e todos esses cursos eu consegui, assim, traçar um plano de vida. Não, se eu fizer direito, vou fazer isso, vou fazer concurso de não sei o quê. Era bizarro. Só que no fundo eu sempre quis a medicina, até por motivos que eu já citei aqui.
E eu ficava assim, por causa desse medo, eu pensava em vários cursos. Outro fato é que eu sou uma taurina, bem taurina. Tipo assim, como eu falei, esse negócio, taurino não gosta de nenhuma alteração. Se ele vai planejar aquilo ali, ele quer que aquilo ali aconteça. Eu sou muito taurina nisso. Eu também sou muito taurina de esfomeada. Gente, eu sou muito esfomeada. Eu sou muito assim, eu amo comer. Eu amo, assim, comer comida gostosa. Eu amo ficar olhando aqueles Instagrams de comida gostosa e imaginar onde é que eu vou jantar. Eu tô assim, tô comendo um almoço pensando na janta. Eu sou muito assim, velho. Uma coisa sobre mim é que eu sou muito vaidosa. Eu sou muito vaidosa, assim, no sentido de que eu gosto de maquiagem, eu gosto de bolsa, eu gosto de roupa, sabe? Mas não quer dizer que se você me vir no dia a dia, inclusive se você me seguir no Instagram, você vai perceber isso, eu ando toda amulembada porque eu sou muito preguiçosa. Então eu não tenho coragem de, tipo, acordar um tempinho mais cedo pra me maquiar ou pra escolher uma roupa. Não, eu prefiro acordar no limite, pegar qualquer roupa e ir de qualquer jeito, de cara limpa, porque eu sou vaidosa, mas não tenho paciência para ser vaidosa todos os dias. Mas assim, quando eu posso assim me maquiar, amo comprar maquiagem, vivo olhando. Gente, meu passatempo é assistir vídeo no YouTube, assim, de... Minha coleção de bolsas, minhas maquiagens que eu comprei na minha viagem pra não sei aonde, até porque pra mim tá muito longe disso acontecer, né? Tudo isso só vai acontecer quando eu me formar, provavelmente. Então, enquanto não acontecer, eu fico olhando dos outros. Outro fato sobre mim, que quem me segue também sabe, é que eu tenho muito medo de cadáver. No começo, gente, tipo, eu passei 6 meses de férias antes de entrar na faculdade, porque eu entrei pro 2º semestre. E aí, nesses dias, eu tinha tanto pesadelo de medo dos cadáveres, Gente, eu tinha uns pesadelos, assim, bizarros. Hoje em dia, né, já passei por anatomia e tal, porque eu vi que ninguém puxou meu pé, que não aconteceu nada. Eu acho até, assim, um medo bobo. Porque até quando eu entrei no anfiteatro, que lá era a minha faculdade, onde ficam os cadáveres que a gente estuda a anatomia, eles, tipo assim, não dão medo. Só que, por exemplo, quando eu fui pro SVO, quando eu fui ver uma autópsia, aí sim, tipo, não tem um estômago. Aí, tipo, ai, Vitória, mas você não gosta de cadáver e faz medicina? Gente, tem gente que não gosta de sangue, tem gente que não gosta de fezes, tem gente que não gosta de um bocado de coisa. Eu não gosto de morto. Ainda bem, né, que eu quero ser médica, eu quero tratar os pacientes vivos. E o último fato sobre mim é que hoje em dia eu me sinto muito, muito, muito realizada, sabe? O que eu faço também no Instagram e aqui, e as respostas de vocês, as conversas que eu tenho com as pessoas, os feedbacks que eu recebo. Gente, assim, eu nunca tinha me sentido assim na minha vida, sabe? Então é algo muito, muito bom e eu me sinto assim, acolhida. Eu sinto que eu tenho 1 milhão de pessoas comigo. E uma vez, eu acho que, tipo, depois desse dia foi que minha ficha caiu, que uma vez uma pessoa me mandou uma mensagem e falou assim: ah, você já faz a diferença na vida das pessoas sem ser médica. Gente, depois que essa pessoa disse isso, eu acho assim que foi a melhor frase que eu já escutei na minha vida. Porque foi algo assim de que eu fiquei tipo, caramba, é verdade, eu não preciso me formar pra poder fazer a diferença na vida das pessoas. E é isso que eu gosto de fazer aqui, é isso que eu gosto de fazer no meu Instagram, é trazer de alguma forma a minha realidade, as minhas vivências e conversar, sabe, de uma forma sincera. Eu gosto de fazer isso e eu gosto muito e eu me sinto muito feliz fazendo e com todo o retorno que eu recebo carinho de muitas pessoas maravilhosas, que eu fico muito feliz que a maioria de vocês, a maioria dessas 10 mil pessoas aqui, das 23 mil no Instagram, que a maioria dessas pessoas são pessoas de luz e pessoas que são boas e que eu tenho o maior prazer de ter vocês aqui comigo. Então foi isso, espero que vocês tenham me conhecido um pouco mais, que tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e comentar aqui o que é que você nunca imaginou e o que é que você se identificou aqui desse vídeo, desses fatos. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.